Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai dar início, então, agora a mais um seminário da EBSCO. E dou as boas-vindas à Luciana Arjona e à equipe do INSPER, que vai nos brindar, então, com essa excelente apresentação. Um tema muito importante hoje. A gente está percebendo quanto mais a gente está agora dependente de recursos eletrônicos e também o acesso a informações remotas. Uma breve apresentação da Luciana. A Luciana de Paula Arjona, ela possui graduação em Biblioteconomia pela Universidade de São Paulo e atualmente é gerente de biblioteca Teles do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Tem experiência na área de ciência da informação, com ênfase em biblioteconomia. Então, Luciana, seja muito bem-vinda e, a partir de agora, fique também já à vontade para, então, fazer a tua apresentação. Vou transferir para ti também agora o comando da tela para que tu possa compartilhar tua apresentação, ok? Legal. Mick, eu vou pedir para você transferir para o Ricardo, ele que vai pilotar, por favor. Ok. Pode deixar. Obrigada. Já está com ele, já estamos vendo a tela. Basta ampliar e a gente vai começar. Pronto. Perfeito. Pessoal, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. Essa parceria que a gente faz com a EBSCO já de forma presencial há algum tempo. E agora esse desafio de fazer isso à distância está sendo bem legal para a gente. Bom, meu nome é Luciana, eu estou gestora da biblioteca desde 2007. E a ideia da gente falar aqui um pouquinho sobre a importância do site da biblioteca no aprendizado remoto, de compartilhar um pouco a experiência com vocês. Eu vou pedir para que Ricardo e Luana se apresentem a vocês também, para vocês saberem qual é o papel deles dentro da área, o que eles fazem, para a gente contextualizar um pouco o nosso modelo de trabalho para vocês. Bom dia, pessoal. Aqui é a Luana. Sejam bem-vindos. Também é um prazer poder compartilhar esse momento com vocês. Eu trabalho já na biblioteca Teles do INSPER há 9 anos. Eu sou formada em biblioteconomia e hoje eu tenho um papel à frente do núcleo de atendimento. Então, eu sou a responsável tanto pela parte do atendimento nível 1, né, que é o atendimento de balcão, quanto serviço de orientação à pesquisa. Bom dia a todos, sou o Ricardo. Trabalho na Biblioteca Teles desde 2014, final de 2014, vou completar 6 anos, né, com essa equipe. Compartilho os atendimentos de nível 2 com a Luana em orientação à pesquisa e estou à frente do núcleo de conteúdo da biblioteca. Legal, gente. Obrigada. Bom, a ideia aqui da gente falar um pouquinho com vocês, primeiro, acho que para a gente alinhar todas as expectativas, né, e frustrações eventuais. A gente vai falar sobre o nosso caso, de como é que o site foi sendo construído ao longo do tempo, o que a gente aprendeu com todo esse processo e um olhar bastante otimista e com relação ao que a gente pretende alcançar daqui para frente, especialmente com o que nós vimos aprendendo desde o momento da crise, onde a gente teve que trabalhar com uma série de outras tecnologias para continuar dando um atendimento de qualidade para todos os usuários. Então, assim, não somos especialistas em arquitetura de informação, tampouco em desenvolvimento de site, mas eu acho que a nossa colaboração vai ser, como a gente gosta de fazer sempre nas apresentações em que somos convidados a participar, de falar um pouquinho como é que na prática, na mão na massa, a gente foi construindo as coisas ao longo do tempo. Então, vamos lá, a gente vai apresentar primeiro um pouquinho sobre a escola, para aqueles que não conhecem. Aqui tem uma agenda do que a gente vai fazer, então a gente vai fazer uma breve apresentação do INSPER, para aqueles que não conhecem, sobre a biblioteca, o histórico dos websites que a gente teve até então, e qual é um olhar para o futuro daquilo que a gente tem daqui para frente. Tudo bem? Pode passar, Henrique. Bom, com relação ao INSPER, o INSPER é uma instituição superior, né, sem fins lucrativos, que a gente prima muito pelo aprendizado centrado no aluno, e a gente tem como base, assim, ser um centro de referência em educação e geração de conhecimento nas áreas em que a gente se propõe a atuar.
Hoje a gente atua nas áreas de graduação e pós-graduação. Aqui a gente tem alguns números, né, de quantidades de alunos que a gente tem. Hoje a gente já tem uma comunidade bastante grande de alunos e ex-alunos que continuam vinculados à escola. Nós temos mais de 30... Para arrastar a caixinha que aparece ali na frente do slide. Acho que é o Ricardo que tem que tirar ela. Isso. Ah, então tira, por favor. Valeu. Obrigado. Imagina. Então, a gente já tem alunos em cursos de curta duração, mais de 7.000, de longa duração, que são os cursos de graduação, pós-graduação, lato e estrito sensu, mais de 6.000, uma comunidade de ex-alunos de mais de 20.000 alunos, um programa de bolsas, que a gente vai falar um pouquinho, que já tem de 263 bolsas que tivemos até então, mais de 30 organizações estudantis, especialmente formadas por alunos de graduação. A gente tem um foco muito em internacionalização, com programas de intercâmbio e parcerias internacionais, e a gente trabalha muito fortemente com doação a fundo de bolsas para que a gente possa promover a experiência de alunos que não têm condição financeira de estudarem na escola, de poderem utilizar todos os recursos que a gente tem. Pode passar, Rick, por favor. Um dos pilares que a gente tem na escola é o protagonismo do aluno, e a gente quer muito que seja uma escola integrada e para toda a vida, né? Então, a gente acompanha o aluno desde a graduação e o seu retorno para os cursos que a gente tem. Então, hoje o nosso portfólio de cursos em graduação, a gente tem administração, economia e engenharias de computação, mecânica e mecatrônica. Pós-graduação, lato sensu, programas de MBAs e certificates, programas avançados em gestão pública, finanças, jornalismo, ciência de dados, o INSPER Direito, também com vários programas na área de direito, educação executiva, que são cursos de média e curta duração, que os alunos podem se inscrever na escola, ou alguns que são customizados para as necessidades das empresas. E, stricto sensu, nós temos mestrados e doutorados nas áreas que a gente atua, administração, economia, gestão pública, e doutorado em economia por hora. Programa de bolsas a gente sempre gosta de salientar, porque é um programa que a gente sente muito orgulho dentro da escola e tem um esforço de todas as áreas em termos de captação de recursos, para que a gente consiga possibilitar que alunos que não tenham condições de estudarem numa instituição privada possam se prevalecer disso. Além do programa e da isenção da mensalidade, também tem um esforço enorme em termos de recursos para moradia, alimentação desses alunos que vêm do Brasil todo. Então, hoje a gente já tem mais de 300 alunos bolsistas formados, 263 em formação, e todo o programa, grande parte do programa é feito por doações de pessoas físicas e jurídicas que acreditam nessa iniciativa. As próprias restituições de bolsistas formados num formato que nós tínhamos antigo de restituição de bolsa, e também parte de transferência da receita que a gente tem da graduação. Então, convido a todos para que conheçam o programa. É muito bacana as iniciativas que são feitas e o impacto que a gente gera nessa galera que consegue estudar lá. Então, tem o site aí embaixo para aqueles que quiserem poderem explorar um pouquinho mais. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o histórico da biblioteca. A biblioteca nasceu em 1999. Eu não sei se todos sabem, mas o INSPER antes é o antigo IBMEC, né? Então, em 1999 vieram os cursos de graduação e, portanto, a necessidade de termos uma biblioteca. Então, aqui, essa é a nossa primeira biblioteca. A gente tinha cerca de 140 metros quadrados. Eram pouquíssimos alunos na época de graduação, eram os cursos de economia e administração. Então, aqui algumas imagens ilustrativas de onde a gente veio, de como é que a gente nasceu. Esse modelo perpetuou até o ano de 2002. Em 2003, a gente teve a primeira expansão da biblioteca física, que era um prédio à frente, um prédio comercial, que ele foi adaptado para que recebesse a biblioteca. Então, a gente expandiu um pouco mais o espaço de estudo e de trabalho da gente, mas ainda mostrava-se um pouco inadequado para aquilo que a gente precisava, por ser uma adaptação.
Em 2006, nós fizemos uma transferência para um outro bairro, para um outro campus, que fica na Vila Olímpia, agora em São Paulo. Então, essa foi a primeira biblioteca já bastante grande. A gente contava essa época com de 140, a gente foi para 300 na penúltima, aí a gente tem mais ou menos 700 metros quadrados de biblioteca, e aí sim a gente começou a participar um pouco do processo de desenvolvimento do espaço físico. Em 2011, a gente passou por uma nova ampliação da biblioteca, focado principalmente em espaços para estudo. Em 2014, debutamos, fizemos 15 anos de biblioteca. E em 2018, a gente teve o nosso grande case em termos de design de biblioteca física, onde a gente trabalhou muito a cocriação da biblioteca, a construção da biblioteca, trazendo a participação ativa de alunos, professores, colaboradores e toda a comunidade em torno, para que a gente fizesse uma biblioteca que lhes fizesse sentido também. Tá? Pode passar. Bom, agora, Luana e Ricardo, vocês me interrompam aí no momento que vocês quiserem para complementar. Então, qual que é o nosso histórico, né? Em 99 para 2000, quando os cursos de graduação vieram, a gente tinha necessidade, a gente recebeu quantidades imensas de livros e a gente começou a ter a necessidade de fazer a catalogação e o tratamento de toda essa informação, como qualquer biblioteca faz. Nós tivemos a oportunidade de já nascer na internet, então, de 99 para 2000, a gente teve o nosso primeiro site e a gente tem algumas imagens ilustrativas, né, de como é que a gente foi se desenvolvendo ao longo do tempo. O foco do primeiro site, basicamente, a gente tinha um sistema de gerenciamento de acervo próprio, desenvolvido por uma empresa pequena em Curitiba, à época, que não tinha nenhuma preocupação com normas e padrões internacionais, mas só de tratamento bastante supérfluo de informação, mas era uma forma de busca, e sem nenhum tipo de interação com o usuário, como a gente tem nos sistemas de gerenciamento hoje, né? Mas a gente já tinha uma preocupação de começar a fazer uma divisão das fontes que nós já tínhamos à época, de uma forma lista mesmo de tudo aquilo que a gente fazia, e ela tinha um caráter muito mais informativo, né? O portal da gente, ele tinha um caráter muito mais informativo do que interativo. Então, a gente tem algumas imagens para vocês verem como é que era o site, bastante simples e com essa característica mais informativa. Como vocês podem ver aí, a gente está falando de 2000, a EBSCO já era nossa parceira desde a época, com as bases de dados que nós tínhamos também. Pode passar, Rick, por favor. Em 2004, a gente teve a primeira reformulação do site. Pode pôr as imagens. E aí, qual foi o nosso grande input para a gente começar a fazer a mudança do site? A gente teve o primeiro instrumento do MEC que começava a condicionar as bibliotecas a trabalharem com formatos e padrões internacionais de interoperabilidade de dados e, portanto, normas bem explícitas com relação a protocolos E3950 para transferência de informação, MARC 21. Então, nós vínhamos de um sistema bastante caseiro e a gente precisou virar a chave muito rapidamente. Neste momento, a gente trabalhava ainda, o IBMEC, a gente ainda tinha algumas outras praças de Rio de Janeiro e São Paulo, então foi o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Então, foi um esforço muito grande de tratamento e coleta dessas informações e colocar num formato que nós até então não tínhamos tanto conhecimento de MARC e tudo mais. Então, a gente aproveitou esse momento para dar uma repaginada no site. Então, essa é uma outra versão que nós temos do site, e que eu acho que tem uma... Pode arrastar um pouquinho, por favor? Obrigada. A gente já teve uma reformulação do site, a gente começa a trabalhar um pouco a questão de interação com os alunos, né? A gente utilizou o Pérgamo, que é o sistema que nós utilizamos até hoje. Então, a partir daí, a gente já teve uma reviravolta bastante interessante no sentido de ser um pouco menos informativo e o aluno já criar um pouco de autossuficiência para a gestão dos seus empréstimos, né? Daquilo que ele utilizava da biblioteca. Então, essa é um segundo site que a gente tem.
Uma outra informação importante que neste momento, quando a gente começou a trabalhar um pouco mais o site, a gente já tinha uma ideia de ter um objetivo um pouco mais claro de qual era o papel da biblioteca nesse momento e qual era a nossa responsabilidade em termos de deixar um pouco mais claro tudo aquilo que a gente dispunha. Então, aí a gente tem uma figura ilustrativa dessa lista, que era o nosso Full Text Finder Michelangelo, à época, quando a gente não existiam ainda ferramentas de busca integrada. Era uma grande lista de Excel com os links para onde estavam essas revistas, o que é absolutamente inviável nos dias de hoje, mas já é o nosso pré-E2Z, né? A pré-busca integrada que a gente tem hoje. Em 2009, a gente teve mais uma reformulação do site, já como INSPER, então a gente já desvinculado da marca IBMEC São Paulo, então a gente começou a utilizar um pouco mais de técnicas de usabilidade, mas ainda a gente tinha um olhar muito bibliotecário, né, assim, sem se preocupar muito em como é que o aluno navegaria, como ele conseguiria lidar com toda essa informação, mas a gente já começou a trabalhar mais a questão de layout e deixar à vista aquilo que a gente acompanhava nos analytics daquilo que era mais utilizado. Então, essa é uma nova versão do site que a gente teve a partir de 2009. Em 2014, veio o nosso primeiro grande desafio de trabalhar com testes de usabilidade do site. Então, eu acho que até estão na reunião, né, a Vanessa que capitaneou esse projeto. E aí foi uma coisa muito bacana que a gente fez na época, porque a gente começou a trabalhar um pouco o design centrado no usuário, né? Então, ele foi feito junto com o pessoal que já tinha uma expertise em arquitetura de informação e já tinha uma expertise nos conceitos de usabilidade, então foi bem legal esse momento onde a gente prototipou com os alunos como é que eles navegavam no site, entendendo públicos e os testes feitos com o público-alvo e potencial, né? Ou seja, alunos que de fato já eram usuários do nosso site, que já sabiam como navegar. É importante a gente entender como eles se comportavam dentro dessa plataforma, mas principalmente aqueles que nunca tiveram oportunidade de usar, por onde eles começavam. Então, essa estrutura que a gente começou a trabalhar nesse momento, a gente começou, além de incorporar novas ferramentas que eram importantes, então, nesse momento, a gente incorporou a plataforma do EDS para busca integrada, a gente começou a trabalhar um pouco mais a customização dessas fontes, e o que o nosso atendimento começou a perceber é que a gente precisava customizar um pouco mais a demanda de informação que os nossos alunos tinham de acordo com o seu perfil focado ainda muito no programa, né? Então, como a gente tem demandas de pesquisas muito diferentes em termos de programas de lato e estrito sensu, a gente começou a trabalhar com a coordenação materiais de... Oi? Desculpa, achei que era a Luana. Materiais de apoio que pudessem suportar todo o desenvolvimento dos trabalhos dos alunos por tipo de programa. Então, a gente começou a ter uma interação com o corpo docente, com o corpo de orientadores, para que a gente conseguisse ser mais objetivos quando a gente falava de orientação à pesquisa nesse processo dos alunos. Nesse momento também a gente teve uma grande expansão de portfólio de bases de dados, a gente começou a fazer parte do projeto da CAPES, né, mesmo como instituição privada, a gente teve acesso não a tudo que a CAPES disponibiliza, mas grande parte do seu conteúdo. Então, de fato, nós começamos um trabalho muito intenso em termos de desenvolvimento de pessoas, dos nossos colaboradores, para que tivessem essa expertise de manuseio de todas essas fontes, não só bibliográficas, mas também de bases de dados, né, bases de dados econômicos, financeiras e de mercado.
Então, a gente começou todo esse processo de desenvolvimento de colaboradores para que a gente tivesse um atendimento presencial bastante customizado e bastante intensivo com os nossos alunos. Então, a gente começou a trabalhar também a questão do acesso remoto. Foi nesse momento que a gente implantou e fizemos alguns estudos para saber qual seria a melhor plataforma, VPN, proxy, e como é que a gente disponibilizava todos esses acessos de forma remota. E com isso, obviamente, a gente conseguiu expandir bastante o uso de todas as ferramentas que nós tínhamos à época. Em 2019, a gente teve um programa muito grande na escola de reformulação, um projeto bastante intenso de reformulação de todo o site da escola, porque muitas áreas começaram a sentir a necessidade de ter as suas próprias páginas, de terem um canal de comunicação com os alunos, professores e colaboradores, e a gente via que cada uma trabalhava de um jeito, não só em termos de layout, mas em termos de comunicação, da forma como nós colocávamos as nossas informações. Então, a gente participou desse projeto que tinha como foco não só o site, mas também o desenvolvimento de aplicativos para a escola com foco na utilização de serviços pelos alunos. Então, à esquerda, a gente tem hoje o que é a cara do nosso site, né? Como é que a gente trabalha hoje. E à direita, né, o padrão institucional, só para vocês terem uma ideia que, em termos de formato e de layout, eles se assemelham, né, para que o aluno entenda que ele está ainda dentro da plataforma do INSPER. E a partir desse site que a gente tem hoje, a gente começou a trabalhar agora as melhorias e alterações que nós já estamos entendendo que possam ser aplicadas. Então, nós estamos nesse momento com um projeto de reformulação de todo esse site, também capitaneado pela Vanessa e a gente como apoio dela, que é da gente mapear um pouco o olhar não só da gente enquanto curador e profissional da informação, mas também de como nós percebemos que o aluno no nosso presencial, ele se comporta para buscar informação para que nós tentemos, de alguma forma, espelhar isso para o virtual também. Então, desde condições de layout que nós entendemos que possam ser melhoradas, de curadoria de conteúdo, de customização de fontes para públicos específicos e momentos específicos daquele aluno. Neste momento, nós estamos fazendo esse levantamento, né? Já fizemos uma prévia desse levantamento para que a gente possa incorporar isso nos próximos meses. Bom, agora a ideia aqui, na verdade, o que foi feito, tá? Primeiro ponto que precisa ficar claro, né? É o nosso olhar, né? Então, de maneira alguma é uma verdade absoluta, isso precisa ficar muito claro, mas é a nossa experiência de como e onde nós gostaríamos de chegar em termos de virtualização do atendimento que nós temos, muito tendo como experiência essas últimas semanas em que estamos confinados e precisando de alguma forma continuar prestando um serviço de qualidade para os nossos usuários. E a tentativa aqui foi fazer um levantamento do que nós temos hoje no presencial, do que nós temos hoje do presencial que é refletido no site ou pouco refletido, e onde a gente quer chegar em termos de disponibilização de produtos, serviços e interação com os nossos usuários. Luana, quer começar agora? A gente vai trocando. Pode dar um enter aí, Ricardo, por favor. Você consegue tirar essa telinha daí de cima, Ricardo, por favor? Essa ali de cima não, essa é a própria do ela evento. não sai. Então deixa só, tá bom. Se vocês puderem ler o que está escrito, daí nos ajuda. É só ler os cabeçalhos lá dos colunas, já ajuda. Isso, mas eu pode dizer o que temos hoje presencial, o que temos no site e o que queremos no site. Perfeito. Legal. Nessa linha de raciocínio, voltando um pouco do que a Lu colocou, que foi
exatamente esse último mês confinado que começa a auxiliar a gente a pensar de uma forma diferente. Rick, você pode passar para frente o primeiro tópico, por favor, que é o acolhimento. Já está exibindo. Ai, para mim não foi. Peraí. Deixa eu... Pronto, agora apareceu. Então, esses tópicos que vão aparecer, pessoal, eles não são o todo, né? Nós pensamos e conseguimos categorizar aquilo que mais tem chamado a atenção para a gente e aquilo que a gente preza muito e trabalha muito fortemente no nosso atendimento. Então, a questão do acolhimento, hoje, no presencial, o INSPER em si, a instituição, tem uma cultura de acolher, né, o aluno em toda a sua jornada na escola. Então, a gente volta até a informação lá atrás, a gente tem mais de 30 grupos, né, específicos de alunos que trabalham com várias vertentes, a gente tem diversos canais na escola para atendimento ao aluno, e a biblioteca é um desses canais, e a gente trabalha muito próximo e preza muito com o atendimento humanizado. E quando a gente fala do atendimento humanizado, a gente pensa que a customização ela é o melhor caminho para isso, né? Então, eu customizo cada um dos atendimentos, eu enxergo esse indivíduo e busco compreender ele no todo, não só a sua necessidade informacional, né? E aí, o que a gente olha para o site, o que a gente tem hoje? Não se aplica, né? A gente, por mais que ele seja um site mais interativo do que a gente tinha anos atrás, ele não transparece, a gente não consegue enxergar esse acolhimento de forma efetiva no site. Então, o que a gente quer, e que é um grande desafio, é transpor essa humanização. Como é que eu transponho esse frente a frente, esse tete a tete humano para um site, né? Para um meio virtual. Completar alguma coisa? Isso, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre essa cultura do acolhimento, né? E ratificar um pouco a fala da Luana. A necessidade informacional do aluno é um dos tópicos sobre os quais a gente entende que é onde a gente pode colaborar muito mais diante da expertise que a gente tem com relação ao levantamento e análise de conteúdo, mas principalmente de entender quais são as necessidades emocionais daquele aluno, entender um momento de aflição que ele esteja passando, de um prazo, de um feedback que ele teve do seu orientador que foi ruim, e de como é que a gente suporta também em termos emocionais, qual é a condição que o aluno chega até a biblioteca para conseguir esse suporte que nós, na nossa experiência presencial, entendemos que tem um impacto enorme e gera um valor muito grande que hoje nós não conseguimos transpor de uma forma fácil para o site. Então, esse é um desafio muito grande que nós queremos alcançar daqui para frente. Eu vou me utilizar de 2 exemplos, né? Acho que do nosso dia a dia, que talvez que possa ilustrar, né, melhor. Então, é o que a gente brinca em orientação à pesquisa, né? Que muitas vezes o aluno chega na orientação à pesquisa, ele até sabe a questão da normalização, sabe aonde está o documento para normalizar, para fazer a entrega do TCC, mas ele precisa externar a angústia dele, né? Precisa fazer um desabafo, né? Então, a gente brinca que também a orientação à pesquisa ali, a área é um divã também, né? Então isso é muito característico, né, dos alunos do INSPER, essa troca, a relação que a gente cria com eles, né, de até servir como válvula de escape, né, de reduzir o foco dele, que é o trabalho, mas você abordar outros assuntos, né, do dia a dia, do cotidiano, assuntos triviais que faz com que o aluno também fique mais relaxado, né, a gente tem esse hábito, né. E outra coisa é que muitas vezes o aluno até sabe utilizar as ferramentas que nós temos, né? O aplicativo do INSPER, o site do INSPER, mas ele precisa chegar ali no balcão, precisa ver uma pessoa de carne e osso, né? E utilizar da credibilidade que nós temos ali como atendentes, né? De falar assim, poxa, é aqui mesmo que eu clico, né? Aqui é só colocar, nossa, mas é só isso mesmo, né? Então, isso, são 2 exemplos que são muito comuns, né, no nosso dia a dia. Então, acho que esse é o desafio aí.
Em termos de interatividade, né, como a gente disse anteriormente, um dos pilares bastante importantes para a gente é a criação de vínculo e confiança com os nossos usuários, né? Então, a relação interpessoal, inclusive, ela é um captador muito importante para a gente em termos de novos conteúdos, de novas trocas, de uma retroalimentação em termos de fontes e métodos de pesquisa que a gente tem. Então, essa relação interpessoal que nós criamos com os nossos usuários, ela de alguma forma é extremamente estratégica para a gente, para que eles possam nos ajudar no desenvolvimento de coleção, no desenvolvimento de acervo e no nosso próprio desenvolvimento de... Tem toque, o menino. E no próprio desenvolvimento de formas de como a gente consegue transpor tudo isso que a gente quer. Então, hoje, o que a gente tem no presencial? Basicamente, a relação que suporta isso tudo, o atendimento que nós fazemos por telefone, por e-mail e por Skype e por alguns outros aplicativos que nós temos para fazer o atendimento à distância. Lembrando que a gente tem muitos alunos que só vêm à escola a cada 15 dias, aos finais de semana, que moram em outras cidades e vêm fazer cursos específicos, então a gente precisa ampliar um pouco, por isso, essa interação que a gente já tem por outros canais. O que nós temos hoje no site, que representa o que a gente tem no site, são os contatos, né, do telefones e e-mails para os canais presenciais. Hoje nós já nos utilizamos de WhatsApp, a gente já vem utilizando há mais ou menos 1 ano e meio, creio eu, né, Luana, mais ou menos. A gente vem utilizando o WhatsApp. E uma produção própria de tutorial, né? Então, a gente tem vários parceiros de dados, a gente tem mais de 70 bases que são parceiras nossas de fornecedores de dados, que disponibilizam um material riquíssimo em termos de como manusear todas essas fontes, mas nós entendemos que a criação e o desenvolvimento desses tutoriais feitos por nós, eles são mais didáticos porque eles estão mais perto da realidade dos nossos alunos. Então, nós tivemos como exemplo o desenvolvimento, não sei se Bruno Zanardo está nos ouvindo aqui, mas ele é um dos nossos colaboradores que tem uma expertise em desenvolvimento disso, de design, de tutoriais, áudio e vídeo. Então, a gente acabou fazendo um tutorial que fosse, de fato, o passo a passo do aluno, de acordo com a forma que a gente tem de acesso e como normalmente a gente se coloca diante dele no momento de dar uma orientação como essa, né? E o que a gente gostaria de ampliar isso, primeiro, né? Ampliação e divulgação de portfólio de ferramentas que nós temos de atendimento, né? Hoje a gente, por exemplo, tem utilizado a ferramenta Teams da Microsoft para fazer todas essas interações em sala de aula. Então, os nossos alunos, o aprendizado remoto dele tem sido feito com o professor em tempo real, utilizando a ferramenta Teams. E nós também estamos nessa frente, junto com a escola, de fazer o desenvolvimento desses docentes e também dos discentes com relação à utilização dessa ferramenta e ampliar, né, essas ferramentas de atendimento para a gente é um desafio, vai ter que acontecer, não é mais uma opção, nós vamos ter que ampliar isso para a gente conseguir saber de que forma a gente atende todos os alunos. O aumento da produção própria de tutoriais, porque nós vimos que isso foi uma coisa que deu certo, tem nos ajudado muito com relação a gargalos de atendimento que nós temos e também de autossuficiência dos alunos, quando a gente tem um tutorial feito para a linguagem dele, com o estilo que ele tem e da forma como nós fazemos o atendimento presencial. O desenvolvimento de conteúdo de acordo com cada ferramenta. É bem interessante isso, porque a forma que eu faço um tutorial estático no site deveria, idealmente, ser diferente de um tutorial que eventualmente eu mande pelo WhatsApp, porque o consumo, a velocidade de consumo de informação, ela se torna diferente de acordo com o canal, né? E, de repente, a gente tem um aluno que prefere um PDF
com o passo a passo, um outro que prefere um tutorial com vídeo, um outro que prefere só os itens sem muita ilustração daquilo que ele precisa seguir para conseguir chegar na ferramenta que ele precisa. Então, para a gente também é importante pensar no design e no desenvolvimento de todos esses materiais de suporte, considerando todas essas características. E uma coisa que para nós, assim, nessas últimas semanas tem ficado muito claro, essa experiência que nós vimos tendo de home office e de atendimento remoto é algo que não vai parar. Definitivamente tem sido uma grata experiência com muitos desafios, muitos erros e acertos, mas nós não temos como retroceder no sentido desse atendimento remoto, não temos a menor pretensão de fazer isso. Então, o atendimento em escala para a gente é importante, apesar do indivíduo ser extremamente acolhido no atendimento presencial, a gente conseguir escalar isso para o maior número de pessoas possível seria um desafio e algo muito importante para retroalimentar o nosso atendimento de orientação à pesquisa, né? Então, pouco, né? A gente pode trazer como exemplo agora, eu não sei quantas pessoas nós temos agora aqui nos vendo, mas o que seria absolutamente inviável, nem nos grandes congressos, talvez, que nós participemos da nossa área, a gente teria condição de ter uma audiência do tamanho que a gente tem hoje. Então, por que não a gente se apropriar disso para tudo aquilo que nós fazemos na biblioteca e podendo estender esse atendimento customizado individual em uma outra instância. Mas é importante que as pessoas saibam em escala aquilo que nós temos potencial de entregar a elas. Ana, Ricardo, algum ponto? Bom, acho que complementando Desculpa. Acho que complementando a questão dos tutoriais, a gente já tem uma experiência longeva até, né? Acho que desde 2010 com a reforma, desculpa, desde 2014 com a reformação maior do site, né? Começou já a ter uma preocupação muito grande com a produção de tutoriais, né? De manuais e tutoriais, né? E com uso massivo de imagens, né? Só que a gente percebe que, como o tópico já diz, né, ele não é tão interativo, né? E as gerações vão se modificando, né? Acho que a preferência, a demanda por rapidez da informação, né? Então a gente teve uma experiência muito legal com a produção da minha biblioteca, né? Que é, como a Lu salientou, que o Zanardo fez, a produção de vídeos, né? Isso já focando de acordo com a plataforma que o usuário utiliza, né? Então, se preocupando em não fazer um tutorial apenas para Windows, mas entender que ele pode utilizar plataformas Mac, Linux, e também ter isso de forma física, né? Então, mesmo assim, a gente tem a preocupação em revisitar aquilo que já está pronto, né? A gente teve um trabalho muito grande na reformulação a gente denomina manuais da BNT, né? Onde a gente faz um compilado das normas ali. E não só isso, mas também o que os usuários podem utilizar das ferramentas de editoração de texto, né? Então, a gente capta, né, nos nossos atendimentos que o aluno precisa de um recurso X no X, Y no Excel ou no Word. E a gente se dedica também a fazer esses tutoriais para auxiliar isso no dia a dia deles, né? E também atrelando a comunicação no campus também, né? Que a gente sistema de autoatendimento que nós temos, então todas as ferramentas, né, todos os recursos que nós utilizamos, a gente tem essa preocupação muito grande, né? Acho que o dilema agora é transpor para outras ferramentas de divulgação, né? Jornada do aluno. Hoje a gente trabalha muito com a questão da jornada do aluno, entendendo qual é o seu perfil de aprendizado. Então, uma entrevista de orientação à pesquisa é focada não só na demanda de informação, mas também no estilo daquele aluno. Então, se o aluno é mais, ele precisa fazer as coisas junto, se ele é mais autônomo, a gente procura identificar isso na entrevista de orientação. Não temos isso no site hoje, a gente não apresenta isso no site.
e, portanto, a gente pretende, né, o que nós queremos é trabalhar uma comunicação mais direcionada de acordo com o programa e perfil do aluno, entendendo que a jornada dele é extensa. Então, eu posso ter um aluno de MBA que tem toda uma sistematização no site de toda a informação que ele precisa daquilo, mas ele está num momento em que ele está empreendendo. Então, qual é a minha outra porta de entrada dentro do site que eu poderia suportar essa demanda também de empreendedorismo, mesmo que ele tenha esteja catalogado dentro de um curso de MBA. Então, a gente vai ter que ter essa visão, olhando o site mais como um prisma, né, de várias entradas para o aluno, considerando esses aspectos. Uma ambientação da biblioteca e trilha de uso baseado no momento do aluno, que foi isso que eu acabei de dizer. Quando a gente fez um rápido levantamento de boas práticas de sites que a gente tem por aí, é muito comum a gente encontrar o primeiro passo, né? O cara entra na biblioteca a primeira vez, o que ele tem que fazer? Né? Se vocês tiverem a curiosidade depois de entrarem no site, vocês vão ver que eles usam muito essa expressão do getting started. Então, assim, eu acabei de chegar, preciso fazer um cartão, vou para onde, o que eu faço? Então, essa jornada a gente não consegue compreender, suportar no site hoje, que seria uma demanda que a gente teria. Próximo, Rick, por favor. A comunicação, hoje a gente trabalha muito a comunicação visual no espaço que a gente tem, né, de todos os serviços, de todos os produtos, muito menos, a gente não tem muita questão de regulamento, até pela própria dinâmica que a gente tem dentro da biblioteca, mas nós entendemos que hoje no presencial ela é assertiva, e assertiva no sentido de conseguirmos nos fazer entender pelos usuários aquilo que eles estão demandando, então sempre essa checagem se a interpretação delas está correta. No site hoje ela é bastante generalizada ou pouco customizada, olhando muito trabalhos e suporte de informação para desenvolvimento de trabalhos de programas. E o que a gente quer para o próximo site, né, na evolução do site que a gente tem, é que ela seja direcionada considerando esses critérios que falamos anteriormente. Redes sociais, não se aplica, né, no presencial hoje, mas o que nós temos hoje, o que nós percebemos, né? Vários de vocês, eu acompanho várias redes sociais de bibliotecas que nós temos, e eu vejo assim um engajamento bastante grande, mas nós entendemos que as redes sociais, e nós não temos redes sociais específicas da biblioteca, esse é um direcionamento até institucional para que a gente consiga integrar todas as iniciativas da escola sem que o aluno departamentalize isso. E o que nós percebemos, inclusive nos números, em aumentos de quantidades de atendimentos que nós tivemos, a gente teve uma crescente de atendimento do ano passado para esse ano de 60% em orientação à pesquisa, e muito disso porque nós começamos a fazer pequenos stories, lives com os alunos, dentro do contexto institucional, com o nome INSPER, trazendo as iniciativas da biblioteca. Então, esse impulsionamento institucional, para a gente, funcionou muito em termos de aumento de demanda. Então, o que nós queremos daqui para frente é criar um fluxo de divulgação recorrente de todas as ações, para que nós possamos angariar novos usuários e, eventualmente, novos produtos, serviços e recursos para a biblioteca. Em termos de curadoria de conteúdo, no presencial hoje a gente tem uma orientação para o aluno muito focada quanto à análise e criticidade de fontes e direcionada muito para a ferramenta ou fonte adequada, né? Então, apesar de termos uma sobreposição de informações em diversas fontes, que eu acho que é uma realidade de todos nós procuramos, de acordo com o perfil daquele aluno, a maturidade dele com relação ao manuseio disso, de todas essas ferramentas, direcioná-lo para aquilo que lhe dê uma resposta que ele precisa, de uma forma mais fácil ou mais complexa, de acordo com o seu perfil. O que nós temos... Oi. Uhum. Sim. Acho que iguais, para que a gente consegue utilizar esse tipo, lançar mão desse tipo de atendimento, e que isso, estando no presencial, ele depende, né, ele está intrinsecamente ligado com uma equipe que tem muito conhecimento das fontes, que é um outro trabalho a ser feito, né? Exato, exatamente.
Hoje, o que o nosso site representa hoje, ele ainda está muito sendo trabalhado por categorização por tipo e ou temáticas, mas já foi um baita trabalho nesse sentido. Então, o aluno precisa de uma informação de mercado, a gente sabe quais são as melhores fontes, a gente tem um aluno que precisa de informação jurídica, informações de notícias, informação de agronegócios, a gente já consegue fazer uma pré-curadoria de tudo isso, de todas as bases de dados também que nós temos, e essa questão do material customizado por programa e por curso. O que a gente quer potencializar? A curadoria de fontes não bibliográficas, então a gente sempre faz essa provocação para os nossos fornecedores. A gente tem um sistema de busca integrada, mas que a gente não consegue fazer a conexão com as bases que não são bibliográficas, porque não existe um tratamento adequado para essas fontes, né? Então, se um aluno meu entra no site da biblioteca e vai no EDS, por exemplo, e colocasse lá, eu preciso de série histórica de inflação na Índia, a gente não consegue trazer essa informação, sendo que a gente tem esse ferramental. Então, qual é o desafio? Como é que a gente indexa essas outras fontes para que a gente integre com aquilo que a gente já tem hoje? Curadoria de fontes abertas, para a gente que trabalha com informação para negócios e economia, fontes abertas são fontes riquíssimas, extremamente utilizadas pelos nossos alunos e que são grandes insumos para a gente nesse sentido. Então, como a gente melhora a curadoria? É uma categorização mais amigável, que tenha mais a ver com a forma como o aluno se comporta, né? O próprio layout, considerando todas essas fontes que a gente tem. E, principalmente, tornar o trabalho todo que nós fazemos, né, os projetos, quais são os projetos que a biblioteca está fazendo nesse momento? Qual o histórico de projetos que a gente já fez até então? Quais são as participações que a gente tem nos comitês da escola, nos comitês fora da escola, os prêmios que nós recebemos, quais foram as mudanças que nós tivemos e as ideias que nós pretendemos lidar daqui para frente. Então, é importante a gente ter, com foco no dinamismo daquilo que deveria representar o site, a pessoa entrar e entender onde é que a gente está, o que a gente está fazendo, o que a gente já conquistou, aonde a gente quer chegar. Então, por isso a gente entende também esse potencial dentro do site. Eu queria colocar um ponto, né, jogar a luz à parte da importância das fontes abertas, pelo que a gente passa agora, né? Porque eu acho que pode ser a realidade de muitos colegas que estão ouvindo a gente, né? Obviamente, se a gente tiver que priorizar algumas coisas, a gente vai jogar, né, nossa força naquilo que a biblioteca investe, né? Na instituição investe. Então, as fontes que a gente paga, que eu preciso trabalhar melhor para divulgar melhor para o meu público, aquilo que eu tenho investimento financeiro, né? E no momento que a gente é pego com uma crise dessa, que a gente é tudo preso dentro de casa, aí começa a vir os problemas de conexão, as formas de acesso, né, as formas contratuais. As empresas também foram pegas de surpresas, então muitas delas não têm uma forma de dar o acesso remoto, ainda está resolvendo isso, e aí eu acho que nesse momento é o momento da gente ver o valor de uma fonte aberta, né, e de ter profissionais da informação trabalhando de forma massiva nisso para categorizar, para conseguir que o site da biblioteca seja uma entrada confiável, né, para fontes que os nossos alunos estão em casa, eles estão precisando de recursos informacionais, eles estão pesquisando e eles precisam recorrer a gente, porque assim, será que esse site faz sentido, né? Isso funciona? Então, eu acho que esse momento deixou muito claro a necessidade da gente ter um trabalho, e inclusive da gente trocar, né? Não precisa todo mundo fazer tudo, né? Mas de uma cooperação entre profissionais de informação para avaliação dessas fontes abertas e conseguir dar segurança para os nossos usuários de que aquilo ali é fidedigno, que aquilo pode ser utilizado, que aquilo tenha um fundo científico. E eu acho que tem um ponto importante nessa fala da Luana, que é assim, a nossa disponibilidade de forma alguma de querermos ser indispensáveis para os alunos, de não segurar nenhum tipo de informação como forma de reter esses alunos. Então, quanto mais eles tiverem acesso a isso de uma forma fácil e rápida, melhor vai ser para a gente. Próximo, Rick, por favor. Recursos digitais, hoje no presencial isso não se aplica. O que a gente tem hoje dentro do site, né?
acesso para as ferramentas de dados que a gente tem, de todas as ferramentas, então todos os recursos de bases de dados, bibliográficas, não bibliográficas, fontes abertas e tudo mais, e os acessos para os e-books, que é onde a gente vai ter uma força-tarefa de implantar, né? E de recursos digitais, o que a gente quer chegar? Então, essa busca integrada, como eu disse anteriormente, de todos esses recursos e, obviamente, ampliar o portfólio que a gente tem, especialmente de livros eletrônicos e outras bases de dados que seriam importantes nesse sentido. Aqui acho que é mais deixar de ser caminho, né? Que a gente é o portal de validação, né? Para essas ferramentas, né? Então, Exato, exato. Realmente o aluno ir buscar, né? Exato. Em termos só um pouquinho que travou aqui. Em termos de acessibilidade, hoje a gente tem uma preocupação muito grande dentro da escola de acessibilidade para alunos com algum tipo de deficiência física ou intelectual. Então, o que nós temos hoje? A gente faz a customização da entrega daquilo que o aluno precisa, considerando não só a sua deficiência, mas o seu desejo, a sua preferência na entrega. Então, se um aluno com deficiência visual prefere braille, a gente entrega braille. Se o outro prefere um PDF para que ele consiga fazer a leitura automatizada, a gente entrega em PDF. Então, a gente tem já algumas ferramentas de tecnologia e também temos uma interpretação de Libras presencial. O que hoje o site representa em termos de acessibilidade é a questão de contraste de tela, né, aumento de fonte, que já é um pouco padrão, a versão em inglês, porque nós temos muitos alunos de intercâmbio também, e a gente utiliza uma ferramenta HandTalk, que eu acho que vocês devem conhecer, que é aquela tradução de Libras automatizada. Mas uma coisa que a gente tem provocado muito o mercado e tem pedido muito para os fornecedores é que tenham esse olhar como requisito para a contratação de fornecimento de dados, esse olhar para acessibilidade, né? Então, tem sido um esforço que a gente tem utilizado, inclusive, em provas de conceito no momento que a gente faz a homologação de alguma ferramenta. E onde a gente quer chegar? A gente precisa estender não só para outros idiomas, mas melhorar um pouco a questão do próprio inglês, né, como segunda língua de tradução que a gente tem no site, e que todos os conteúdos e fontes externas estejam acessíveis. A gente tem um trabalho muito grande de orientação para alunos com deficiência e vários problemas em termos de transposição de acessibilidade para eles, em que a gente precisa ficar o tempo todo com o aluno e não gerando autonomia, que é o que as pessoas que têm alguma deficiência mais prezam pela sua autonomia. E por fim, gente, em termos de layout, a gente passou por uma grande reforma em 2018 e a gente tem um espaço bastante moderno e inovador e a gente tem um dinamismo presencial bastante grande. A gente tem uma demanda muito grande por uso de espaços e serviços. Para vocês terem uma ideia, a nossa média de fluxo diário hoje na biblioteca é de 2.500 pessoas por dia, então é um ambiente bem dinâmico, bem cheio. No site hoje, o que a gente tem? A gente tem uma boa arquitetura, uma boa fundação de arquitetura e de layout, mas a gente entende que ainda temos um engessamento virtual que... diferentemente do dinamismo presencial que nós conseguimos conquistar hoje, a gente ainda não conseguiu transpor esse dinamismo para o site, que é o grande desafio que a gente tem. E no final das contas, gente, no final do dia, o que a gente quer? Nós gostaríamos muito que, de alguma forma, o nosso espaço virtual fosse um reflexo do que nós temos no espaço físico, em termos de quantidade de visitas, de pessoas que ficam no site, de interatividade que a gente pode ter em outras ferramentas dentro do site, e que com isso a gente possa ter um aumento de trânsito dentro do site e que as pessoas entendam que é um lugar onde elas possam procurar informações fidedignas, informações que já foram criticadas de alguma forma e selecionadas de acordo com o seu perfil e, portanto, trabalhar na questão da retenção do público, entendendo a biblioteca como um todo, independentemente de no seu espaço físico ou virtual, seja de fato um elemento estratégico institucional, né, e que também faça o que tem de mais importante para a gente, que é assim, de que forma a biblioteca
pode gerar impacto no processo de aprendizagem do aluno, que eu acho que esse é o grande objetivo que a gente procura daqui para frente. Sempre procuramos, né? Mas que... Enfim, pessoal, para inspirar vocês aí, a gente fez um breve levantamento de alguns sites de bibliotecas que acho que seriam interessantes. O pessoal foi bem superficial, tá? Então, obviamente, tem muitos outros que seriam muito bacanas da gente visitar, mas que vocês olhassem muito, nosso olhar foi muito, não só em layout, vários deles não têm um layout tão atrativo, mas principalmente em termos de inovações de serviços que de alguma forma nós identificamos dentro desses sites que poderiam ser compartilhados e bacanas da gente se inspirar. Bom, aqui nós deixamos os nossos contatos, né? Eu acho que mais do que nunca agora é um momento de muita troca, de muito compartilhamento de informação. Eu acho que tanto eu quanto Luana, Ricardo e toda a equipe, a gente está absolutamente aberto a construirmos novas pontes, pensarmos em novos projetos, entendendo que todos nós temos outras prioridades nesse momento, mas utilizar também esse momento de caos como uma oportunidade de criarmos coisas novas. Então, eu coloco a minha equipe à disposição para construir alguma coisa junto com vocês daqui para frente. Excelente, Luciana. Então, acho que a gente está muito inspirado em muitas ações que a gente está vendo que vocês executaram ao longo dos anos. Eu também falo como uma experiência de bibliotecário. Um website, ele quando nasce lá nos anos 90, quando surgiu a internet, vocês também tiveram o prazer de poder se engajar nesse momento. Ele era, como a gente fala ainda, umas experiências que a gente fazia, de certa maneira, pela falta da gente ter esse conhecimento, mas eu creio que hoje essa maturidade que a gente tem, e vocês são um exemplo dessa maturidade, por ter esse trabalho todo, esse estudo de usabilidade, tu até mencionavas para mim que não chegou a fazer um estudo, mas todo esse trabalho que vocês fizeram é um grande estudo de usabilidade e reflexo em relação a demandas. O que o usuário precisa? O website, a gente sempre fala disso, ele não é feito para a biblioteca, ele tem que ser pensado com o foco no usuário. Então, grande parabéns para vocês e até por expor esse conteúdo. Estou vendo já aqui alguns comentários, como o da Maria Helena Sampaio, conteúdo e fala excelentes. E gostaria de abrir já com algumas perguntas e também comentários que o pessoal foi fazendo ao longo da apresentação. Por exemplo, o caso da Tanusa, ela é da Biblioteca Municipal de São Geraldo. Então ela fala, gostaria de saber sobre a criação de um site, porque a biblioteca ainda não possui um sistema automatizado. Porém, além da divulgação do acervo, podemos divulgar projetos, livros, sugestões. E a pergunta, vocês acham que devemos nos manter somente em redes sociais? Ou vale criar um site, mesmo com limitações, tendo que usar, quem sabe, ter um sistema, como eu comento, gratuito, livre, né, para isso? Olha, eu acho sinceramente, assim, pessoal, mais uma vez, né, é a nossa experiência. Então, como a gente já nasceu no site, é difícil a gente se ver fora dele nesse momento. Eu não sei se a rede social ela tem esse potencial, até pelo consumo imediato de informações que a gente tem, essa necessidade de estarmos conectados e sempre esperando algo extremamente dinâmico nas redes sociais. Então, eu acho que a rede social ela é um insumo importantíssimo e fundamental para que nós divulguemos as coisas que nós estamos fazendo naquele momento. Eu, particularmente, entendendo que há essa limitação, eventualmente, mas eu acho que seria importante, talvez, a gente conseguir direcionar o aluno para algum lugar onde ele pudesse navegar por mais tempo. Eu não sei de que forma, né, poderia ser feito isso de uma forma simples, né, porque a gente nunca teve que colocar a mão na massa no desenvolvimento do site propriamente dito, mas assim, entendendo que alguma coisa é melhor que nada, sabe? Se não tem site, vamos utilizar de rede social, vamos utilizar daquilo que a gente tem, o que importa é a gente colocar a cara e fazer com que as pessoas enxerguem que a gente está aqui por algum motivo. Eu acho que isso é o que importa. A ideia é estar presente. A gente tem falado muito da questão de presença digital das bibliotecas, então é um tema recorrente.
Uhum. E, nesse sentido, acho que qualquer ação sempre é válida. Até como a colega agora perguntou, a Tanusa, eu acho que tendo a capacidade de estar nas redes sociais, esteja, podendo criar um site gratuito e crie, sabe? Tudo é um canal adicional. Vamos ver uma pergunta aqui também do Gabriel Alcaide. O quanto as suas ações feitas no site são pedidos pela instituição? Ou são uma necessidade do departamento que você defende junto à direção para executar, entendeu? A pergunta acho que seria assim, vem de cima ou você sugere? Normalmente a gente sugere, existe obviamente as pessoas que nos apoiam, né, o departamento de mídias, de marketing, eles têm um conhecimento muito grande em termos de usabilidade, de formas de layout, esse tipo de coisa, então eles muito nos orientam nesse sentido e nos dão insumos, então do tipo qual é o site que é mais, né, a página dentro do site da biblioteca que é mais acessada, onde a gente coloca isso em maior destaque, mas em termos de conteúdo isso é feito totalmente por nós, e, na verdade, são as nossas análises diante de todos esses números que a gente tem da nosso próprio dia a dia, o que a gente percebe no dia a dia que serve de insumo para a gente conseguir elaborar novos conteúdos para o site. Não sei se respondi a tua pergunta, mas... Sim, acho que sim. Vou também ler agora, pular umas, mas vou ler aqui a da Paula Carina. Parabéns pelo trabalho de vocês. Paula Carina de Araújo pergunta. E ela fala assim, analisando algumas páginas de bibliotecas de fora do Brasil, verifiquei que algumas fizeram uma customização da página agora devido ao contexto da crise atual e a necessidade de atendimento remoto. Vocês fizeram alguma modificação na página da biblioteca devido à mudança na forma de atendimento? Não fizemos, quer dizer, fizemos. Para as bases, porque várias bases de dados, por exemplo, só são acessadas em loco, né? Os alunos só conseguem acessar de lá por conta do servidor próprio. Então, para essas, a gente fez uma breve customização de acesso temporário, de acordo, né, por conta do Covid. Então, a gente conseguiu fazer uma readequação e uma recontratação, um reacordo com esses fornecedores, para que nós conseguíssemos, o Ricardo acho que está mostrando aí, acesso remoto temporário. Então, a gente tem isso, mas nós optamos, enquanto instituição, que se você quiser entrar no site do INSPER, eu acho que fica mais, não no da biblioteca, por favor. O site do INSPER, a gente resolveu colocar uma página principal só dedicada ao coronavírus e todas as ações, pode clicar aí, por favor, todas as ações das escolas para isso. Então, as orientações para alunos, docentes, colaboradores, geração de conteúdo, que a gente tem gerado muito conteúdo na mídia e de pesquisa relacionada ao tema, e fontes fidedignas para dúvidas com relação ao corona. Então, nós colocamos, inclusive, dentro dessas orientações para os alunos, de termos de tecnologias que são utilizadas para aprendizagem e para os docentes, também tudo aquilo que houve alguma alteração da biblioteca, mas de fato não. Não fizemos nada na biblioteca. Agora, um ponto muito interessante isso, de fato, quando a gente fez esse levantamento, nós percebemos que várias bibliotecas, já na sua página principal, já tem um banner logo na página principal, dizendo sobre quais são as iniciativas considerando o coronavírus. E é muito legal isso, né? Isso mostra um dinamismo bastante grande. Mas para nós, por hora, o que nós fizemos foi indicar aos alunos que aquilo que eles, teoricamente, não teriam acesso remoto, agora eles têm. Perfeito. É uma iniciativa exemplar, eu diria até nesse sentido, porque agora, mais do que nunca, a gente vende essa ideia de que a biblioteca ela está tendo que acontecer fora da biblioteca. Exato. Então, nesse sentido, a gente percebe, a biblioteca em si não é só o prédio, os espaços, os equipamentos, mas o como a gente está sendo a capacidade de atender o usuário, isso à distância, né? Perfeito, perfeito. Vou ler aqui uma fala, que é um comentário do Roger Cavalcante de Oliveira. Na biblioteca do EACH, da USP Leste, todo início de ano letivo, a bibliotecária de referência ministra algumas aulas para os egressos, nas 2 primeiras semanas de aula, apresentando o perfil completo da biblioteca, como usar a biblioteca, o que fazer no primeiro acesso, quais serviços oferecidos. Uhum. Isso ajuda a dar um direcionamento para eles e até mesmo medir quais necessidades pontuais eles têm, e nos ajuda a fazer aprimoramentos, inclusive, no site, de maneira constante. Ele comenta que essas aulas são ministradas nos últimos 30 minutos das aulas oficiais dos professores dentro da própria sala de aula. Até um gancho que eu diria agora, até pela fala do próprio Roger, assim, que seria um momento, por exemplo, agora da gente se engajar, e é uma prática que eu não vejo com tanta frequência por conhecimento nosso e das bibliotecas que eu visito,
de a gente fazer parte de também essa apresentação que a gente faz presencial agora nas aulas de EAD, que é a realidade. A gente não está podendo ir numa sala de aula. Quem sabe agora mudar, esse pela fala do Roger, eu pegaria esse gancho para que a gente agora converse com os professores e fale, olha, vamos lá na aula do EAD, ficar lá 10 minutos, 5, que seja, qualquer tempo, que a gente possa dizer, olha, vocês têm recursos online para acessar através do site para melhorar o ensino e o estudo de vocês. Eu Acho usaria perfeito, acho muito legal isso. Inclusive, né, a gente tentou fazer algumas iniciativas nesse sentido, Roger, mas para a gente elas não foram muito bem sucedidas. Até porque no início, primeiro porque para a gente é um pouco difícil a gente conseguir tempo de aula de professor, tá? em sala de aula. Então, para a gente esse é um grande desafio. Nos momentos em que a gente teve alguma interação com o grupo de ingressantes, né, de calouros, eles tinham tanta informação naquela primeira que, na verdade, a gente ia para dar um oi, né? Gente, a gente está aqui porque vocês precisarem. Eles não tinham como absorver tanta informação. O que nós estamos vendo agora é que tem uma oportunidade enorme de fazermos isso mesmo que em formato online. Então, mesmo que estejamos presentemente lá, esperamos que em pouco tempo, nós possamos ter essas conversas com eles em outro formato, com outro canal, que no momento em que, de fato, ele precise recorrer a isso. É uma coisa que a gente já está pensando e que, na realidade, a partir da semana que vem, a gente já vai entrar num programa intensivo de treinamento de docentes com relação a todos os recursos que a gente tem. E para discentes, na próxima semana, de 27 a 31, também abrir vários plantões via Teams para que a gente apresente todos esses recursos. Muito bem, ver como é uma iniciativa, nesse sentido, acho que agora que a gente tem que estar presente, estando virtualmente presente. Vamos ler aqui uns outros comentários, até comentei com vocês agora sobre o que a Eliane comentou, da ideia de ser bem interessante quando você falou sobre cooperação em novas formas de disponibilizar fontes de pesquisa, pois com a virtualidade observo cada biblioteca no seu universo. Perfeito. Perfeito esse ponto, outro cirúrgico. Comentário aqui da Laudeceia Almeida, de Melo Machado. Nosso site também segue a patronização da instituição e não temos autonomia para organizar os conteúdos, visto que o gerenciamento do site é terceirizado. Poderiam sugerir alguma forma de trabalharmos com isso? Então, eu mesmo agora também vou aproveitar para falar nesse assunto. A EBSCO, dando um exemplo agora, a gente já tem hoje uma plataforma, vou colocar aqui no chat para que vocês também possam também conhecer depois com mais detalhes, se vocês quiserem, que é uma plataforma, por exemplo, que assim como a gente chama algumas plataformas comerciais de CMS, que é Content Management System, seria uma alternativa, e existem algumas que são comerciais, outras que dependem de hospedagem, e essa nossa é uma opção para que vocês, por exemplo, de maneira geral, possam ter acesso a uma plataforma de auto-administração, ou seja, a própria biblioteca administra o site como vocês quiserem. Não vai depender mais de TI, de web, ou até de empresa terceirizada. Então, é uma alternativa que vocês podem hoje contratar conosco. É um serviço, claro, não é gratuito nesse caso, né? Os nossos serviços, ele vai ser contratado. E aí, a gente vai ter todo o apoio para entregar os recursos de vocês, a busca integrada e tudo mais, e capacitar a equipe para ela mesma ser independente nesse momento. Então, como a colega perguntou, de ficar autônomo. Então, mais do que nunca, imagina hoje, tem uma informação nova, como é que eu vou achar alguém da TI ou alguém da web que está lá em home office e não está podendo atender a gente? Então, vejam como tem, até como a colega falou, da dinamicidade, né, de a gente poder alterar conteúdos. Esse tipo de plataforma que a gente tem hoje é uma opção para que se realize isso. Eu acho que corroborando um pouco com a angústia da colega. Oi, Luana, pode falar. Luana? Luana está muda. Não está te ouvindo. Bom, mas, enfim, até ela voltar, corroborando um pouco com a angústia da colega, nós também passamos por isso, né? Então, a gente... Não, é que eu acho super interessante isso que... Luana, seu áudio está cortando. Acho que continua falando, Luciana. Mais para... Então, eu acho que corroborando um pouco... Oi? Seu áudio está cortando, não. Vindo? Agora sim.
Não mais. Mas corroborando um pouco com a angústia da colega, né, com relação a como é que a gente faz para que o site seja algum tipo de prioridade, o site da biblioteca, de que forma a gente pode ser mais persuasivo nesse sentido. Bom, primeiro, na nossa experiência, nós resolvemos tratar isso como um projeto, né, com início, meio e fim. Então, de uma análise de usabilidade feita por toda a equipe, a organização de todas essas demandas, o porquê que a gente acha interessante mudar, como a gente pretende fazer isso e onde a gente quer chegar. Então, eu acho que é ser um pouco mais estratégico nesse sentido, entendendo que ele poderia ser, o site da biblioteca poderia ser um grande potencializador em termos de uso do próprio site da instituição, mas organizar isso de uma forma um pouco mais linear, para deixar um pouco mais claro. Eu acho que a dica que a gente tem é essa. O que a gente pode fazer para te ajudar em algum momento? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, é só a apresentação que eu passei para mim agora de novo. Ah, tá bom. Eu vi que você sumiu, falei, meu Deus, caí. O que a gente pode tentar te ajudar nesse sentido é compartilhar um pouco com você a experiência que a gente tem do que a gente está fazendo agora para tentar te ajudar de alguma forma. A gente está à disposição. Eu destacaria, acho que na questão da experiência que está no núcleo de comunicação da biblioteca, né? Uhum. Eu e o Zanardo, que estamos à frente desse núcleo. Assim, é importantíssimo, né, entender que tem que haver uma fila de espera por demandas, né, dentro da instituição, né? Então, acho que nada mais legítimo que uma área de mídias e marketing saber, né, na hora de alavancar isso. Acho que são duas coisas. Primeiro estreitar as relações entre as áreas, né? Então acho que é pontos de ouro, né? O termo que as meninas gostam de usar. Acho que é muito válido aqui. Quando você tem uma aproximação entre as áreas, eu acho que você consegue se fazer entender, né? E aí a outra área consegue entender qual que é a urgência, qual que é a necessidade e também a customização disso aí. E trazendo pelo lado da comunicação, nós, como bibliotecários, no caso eu e o Zanardo ali, a gente sempre se preocupa em entender qual que é o uso da política. Então existe, no caso do INSPER, existe um material, né, uma política de uso da marca, né? Então tudo que a gente faz dentro da biblioteca, ou tudo que a gente vai propor para levar para o site, a gente já, de alguma forma, já faz esse tratamento, né? Então a gente, por exemplo, a apresentação que vocês viram aqui agora, ela é todinha baseada no uso da imagem. Então, a tipografia que é oficial do INSPER, a paleta de cores. Então, assim, acho que o bibliotecário também começar a captar ideias de outras áreas, entender como funcionam outras áreas, eu acho que é fundamental para estreitar isso daí. Então, você já chega com um discurso no idioma da pessoa, né, da outra área. Então, acho que facilita bastante isso. E também demonstra respeito, né, pelo trabalho do outro, né, porque se foi feito um manual para uso da marca, por que a gente não tem que se apoderar daquilo, entender aquilo e levar isso já pronto também? Eu acho que essa é a minha experiência, acho que isso facilita muito, né? Acho que a gente participa de uma lista de espera, o que é fundamental, super necessário, só que mesmo assim a gente tem autonomia, porque a área de mídias, né, de marketing começa a nos olhar com outros olhos, né? Começa a perceber, opa, eles podem ter essa autonomia porque eles têm um pertencimento, têm um conhecimento daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, é um trabalho paralelo. Vive e a gente tem diversos tipos de acho que, além de questão mais de comunicação, além da criação de projetos, eu acho que tem uma coisa que é o principal ali, nas instituições, como elas têm clientes, né? E os clientes são esses alunos. Então, em termos de parceria, quando a biblioteca começa a conseguir fazer parceria com os seus alunos, né, com os seus frequentadores, e começa a levar para a instituição, arranja um canal, mesmo que seja demorado, né, porque ninguém está falando que é rápido ou que isso vai acontecer, né, ou não, a gente sempre tem, mas começa a conseguir recolher dos seus alunos
a questão da insatisfação com o site, a questão do que ele não responde, o que eles gostariam que modificasse, a gente consegue, quanto área, começar a ganhar voz dentro da instituição. Então, eu acho que um bom caminho é uma pesquisa com o usuário, é começar a ter esses números, a ter dado que tira só da nossa visão de bibliotecário, o site está ruim, ou não tenho essa autonomia e isso me atrapalha. Mas atrapalha por quê? Cadê esse número? Onde é que você tem essa evidência? Então, eu acho que a parceria com os nossos usuários, ela sempre é um caminho excelente de início, tá? Muito boa a colocação. Acho que a ideia de parceria nesse ponto de vista, para que a gente tenha essa consciência do quanto a gente é, digamos assim, hoje um prestador de serviço. A gente sempre fala isso, a biblioteca ela presta serviços prioritariamente, mesmo que ela não tenha, às vezes hoje em dia já começou a ouvir falar de algumas bibliotecas que são digitais, que não tem um espaço físico, então imagina que vai ser uma evolução, claro, para um grande futuro. Aí a Ângela até comenta o seguinte, a Ângela Maria Silva, da Federal de Roraima, que as bibliotecas da Federal de Roraima têm site desde o ano de 2003. Do ponto de vista de contribuição para a aprendizagem do aluno, o site é superior às redes sociais. Até porque, como ela comenta, já existem vários materiais online abertos que colaboram com a aprendizagem. Então, é digamos assim, evolução. Eu acho que o site, claro, a rede social tem o seu papel, mas nem todo mundo vai curtir a página, nem todo mundo vai ter uma conta na rede social, e o site é mais, digamos, acho que nesse sentido universal. Mais inclusivo, né? Inclusivo. E vai ser recuperado pelo Google, as postagens, tudo o Google indexa, então a própria biblioteca ganha uma presença digital mais forte. O Carlos Eduardo Gianetti, bibliotecário e documentalista na Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro. Parabéns pela apresentação, muito boa e construtiva. Gostaria de tirar uma dúvida. Seria possível mencionar quais aplicativos, servidores vocês utilizam para comunicação síncrona e assíncrona com os usuários? Aplicativos, a gente tem um aplicativo próprio que não é da biblioteca. Ele foi desenvolvido em parceria com uma empresa de consultoria. Então, eu não sei te dizer qual, né, enfim, ele foi desenvolvido. E dentro do aplicativo a gente faz alguns plugins com algumas ferramentas que os alunos utilizam muito, né? Então, para a comunicação. Oi? Isso para a comunicação, que é, não sei... Isso, exatamente. Então, a gente coloca esses plugins de, por exemplo, coisas que os alunos acessam muito no nosso site, renovação de obras, consulta ao acervo, a parte de e-books, bases de dados. Então, a gente tem alguns plugins de comunicação que ligam com alguns outros aplicativos externos ao aplicativo do INSPER para facilitar a usabilidade. O foco no aplicativo que foi criado para os alunos, ele é muito mais utilitário. Então, assim, a primeira onda, né, do projeto foi muito focada naquilo que os alunos de fato precisam e foi feito em conjunto com eles, inclusive. Então, o aluno chega, ele quer saber qual é a sala dele, porque lá a gente não tem sala fixa, né? Então, ele precisa saber qual é a sala dele, ele precisa saber quais são os eventos que estão acontecendo na escola aquele dia. Ele tem um pop-up que o avisa logo que ele abre o aplicativo, olha, você tem 3 livros para devolver hoje na biblioteca. Tem o aplicativo dos e-books, então ele é muito mais para a pessoa conseguir se ambientar dentro da escola do que um aplicativo com característica muito informativa. Ele é mais para ser usado de fato. Sim, já mais utilitário. Sim. Isso, exatamente. Ponto. Até quando a gente fala hoje, algumas vezes eu comento de ter um canal no WhatsApp, por exemplo, ele muitas vezes vai ser um canal de comunicação muito 1 para 1, mas eu acho que é importante também a gente se engajar quando a própria universidade tem essa capacidade de fazer uma comunicação multidirecional, acho que também colabora nesse sentido. Sim. E aqui pontuando, só complementando para o colega, a gente não colocou ali, mas a gente, mesmo que ainda seja assíncrono, a gente gostaria de ter, e hoje a gente não tem no site, é a questão do chat, né? Então, falando de comunicação assíncrona, a gente usa o WhatsApp, que foi o que a gente colocou também, mas de resposta imediata hoje a gente ainda tem a via telefônica, né, e um acionamento para uma videochamada, por exemplo. Mas a gente tem ideia e está no nosso radar algum tipo de, pelo menos, comunicação via chat inicial e depois melhorar isso para que isso seja realmente de resposta não só automática, mas como síncrona. E tem um projeto lindíssimo para vocês verem, não sei se
ele está aí, Juliano da PUC-Rio, desenvolveu inteligência artificial da Bia, que é um robô que faz esse pré-atendimento já super, um projeto muito bacana que eu convido vocês a visitarem, que fala muito de inteligência artificial e desses chats dentro de sites de bibliotecas. É bem bacana, uma experiência que a gente tem aqui no Brasil, bem legal. Tá silêncio ou eu caí? Eu Eu estava com a mesma dúvida. Eu falei, meu Deus. Eu coloquei aqui, eu estou falando para vocês e não estava sendo ouvido. Mas aqui eu falo com a Bia, então é o endereço desse canal no Facebook, então vocês podem entrar lá e colocar as perguntas e ele mesmo vai interagindo e É fazendo os muito acessos. legal. É muito Divulguei legal aqui esse também para os chatbot. convidados o link para todos. Pessoal, a gente está estendendo já um pouquinho do horário. Eu gostaria até de avisar a todos que a gente estava com uma série de perguntas aqui que eu não pude ler, mas todas elas vão ser encaminhadas para a Luciana, para a Luana e para o Ricardo. Então, eles vão poder entrar em contato com vocês para que vocês possam também tirar as dúvidas. Tem algumas questões aqui com o acolhimento. O pessoal falou sobre a questão de se é o usuário aluno, o usuário professor que mais utiliza. Então, depois assim, eles vão poder também dar um feedback para vocês, ok? Então, gostaria de agradecer a presença. Tivemos mais de 270 participantes simultâneos aqui na apresentação. Foi um prazer também poder estar contando com a presença de colegas que eu já conheço, outros que eu não conheço ainda, do Brasil inteiro. E também poder ter essa honra de ouvir a Luciana, a Luana e o Ricardo aí com essa experiência. Agradeço a participação de todos. Informo também que a sessão foi gravada e o link vai ser enviado a todos junto com o certificado de participação. Certo? E convido a vocês também. Deixei antes ali o link e quem tiver interesse, agora vai ter no chat aqui de novo, o link para que vocês possam se inscrever nos próximos seminários. Estamos com uma agenda bem interessante para ainda agora abril e também maio, algumas ainda apresentações com convidados, inclusive do exterior. Muito obrigado a todos e espero que tenham aí uma excelente manhã e uma ótima semana. O Michelangelo, só deixa eu fazer um apontamento, pedir desculpas aí. Não, claro, deve. Eu tentei boicotar minha colega de trabalho aqui, né, e coloquei o e-mail dela errado, né, mas ela infelizmente percebeu, né, e então preciso fazer aqui a correção, tá? Não, perfeito. O e-mail da Luana, tá? É Luana AV, tá? E não Luavava, igual tá lá. Então é Luana AV. Então é Luana e as iniciais de Alves Vieira, @insper.edu.br. Não foi dessa vez, né? Quando mandar o certificado, eu vou mandar os contatos para que vocês possam entrar em contato com eles também, ok? Legal, gente. Muito obrigada, que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente tem. Vamos aproveitar esse tempo de confinamento para criarmos outros fóruns e a gente discutir sobre outras coisas bem bacanas. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, Michelangelo, e obrigada, obrigada, Ebsco, e obrigada a todos vocês que ficaram com a gente. Estamos à disposição. Ratifico o que a Lu disse, a gente se procura, tem todos os canais aqui, mas acho que a gente pode usar esse tempo de confinamento de forma muito favorável a todos nós. Obrigada. Isso aí, obrigado a todos. Até mais. Obrigado, Ricardo, Luciana, Luana, um grande abraço, nos vemos. Valeu, um abraço.